O Flamengo fez 4 gols de escanteio, 2 deles jogadas idênticas nos gols do Fabrício Bruno. Essa fragilidade do sistema defensivo do Atlético foi identificada com antecedência e vocês treinaram essa jogada? Ou foi algo mais circunstancial do jogo? E como o Flamengo pode levar isso como ponto positivo para o jogo de quarta? Olha, você detectar fragilidades, elas são muito relativas, né? Até porque hoje jogaram jogadores completamente diferentes daqueles que vinham atuando. Por isso que nós preferimos focarmos muito mais na nossa equipe e o trabalho feito com insistência, com repetição, com uma regularidade muito grande, buscando naturalmente melhores resultados a todo momento, porque nós temos jogadores que ataquem bem a bola e essas bolas elas têm nos gerado aí situações muito positivas em praticamente todos os jogos, né? Estão sendo criadas situações bem favoráveis e nós estamos conseguindo fazer gols importantes, que têm sido importantes para definições desses resultados. Por isso que eu acho que nós devemos e continuaremos fazendo, né? Focarmos exclusivamente na nossa equipe. Você detectar um problema ou outro de uma equipe adversária nem sempre vai fazer com que você possa aproveitá-la. Eu acho que o mais importante é que você repita, você vá à exaustão com a sua equipe para que aconteçam jogadas semelhantes em jogos, e é o que tem acontecido. Eu acho que resultado e reflexo de treinamentos sequenciais e de repetições variadas, de variadas jogadas que nós temos feito. Boa noite, Dorival. Boa noite. Aqui, Custódio do canal Custódio Fla. Como segurar a ansiedade e trabalhar a mente dos jogadores quando se vai jogar contra a mesma equipe 2 competições distintas, mas ambas de suma importância e lá no fundo sabendo que esse confronto pode se repetir em uma final histórica que é na Libertadores de América? Bom, primeiro, são situações distintas e totalmente diferentes. Segundo, todos nós conhecemos o potencial, o poderio de uma equipe como o Atlético. Nós não construímos hoje o resultado com facilidade. Nós tivemos e fizemos por merecer o resultado que conquistamos, mas enfrentamos uma equipe sempre muito difícil de se jogar. Vocês se recordam que até 10 minutos do segundo tempo, uma impaciência geral, nós não mexemos na equipe, porque a equipe vinha desenvolvendo um bom futebol, vinha buscando jogar de uma maneira correta, não estávamos naturalmente conseguindo o gol até aquele instante, mas a equipe vinha jogando de uma maneira segura, e eu acho que isso daí é que fez com que o resultado acontecesse. Méritos de toda a equipe que soube como enfrentar um adversário muito complicado. Um outro aspecto importante, do outro lado está um dos maiores vencedores de competições do nosso país, Luiz Felipe Scolari. Então eu acho que isso tudo resume o que será a partida de quarta-feira. Não pense que será semelhante à primeira, nem tampouco a essa partida. Nós teremos um jogo completamente diferente, muito disputado, vai exigir de ambas as equipes, e eu espero que estejamos muito bem preparados para que façamos lá dentro um grande jogo. Dorival, boa noite. Feliz Dia dos Pais. Para você, não sei se vai ser o primeiro netinho, o Mateu, agora, primeiro, né? Parabéns também. Obrigado. Queria te perguntar em relação ao time do Flamengo. Assim, você fala que não tem time reserva, isso tem se provado, são 2 times fortíssimos, mas são times com características diferentes. Como é que você tem conseguido manter esse padrão para 2 equipes com características diferentes, posicionamentos diferentes, dinâmicas diferentes? E só uma pergunta que não tem a ver muito com o jogo de hoje, assim, por que ainda o Pulgar e o Varela ainda não foram relacionados? Obrigado, boa noite. Bom, assim, de um modo geral, nós estamos convivendo com esse tipo de situação, trabalhando e com muita dedicação as 2 equipes. Todo o trabalho que é feito com uma equipe, ela é feita paralela com outra equipe, enquanto nós estamos trabalhando, por exemplo, bolas paradas num campo, nós estamos com a equipe A trabalhando de uma forma.
invertemos o processo, a equipe A vai trabalhar a bola parada no campo do lado, a equipe B vem para o campo principal e aí, dentro das características daquela equipe, nós estamos trabalhando os movimentos, as ações, principalmente posicionamentos e comportamentos que são fundamentais e importantíssimos, porque mudam com a característica de uma em relação às características da outra equipe. Então, isso tem sido muito batido, muito aproveitado, muito trabalhado, os jogadores têm assimilado de uma forma, e isso nos passa uma segurança muito grande, que no mínimo vai ser repetido em campo. Resultado de campo, às vezes, a gente não consegue administrar, mas os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nos mostram o interesse, a integração, a atenção, a preocupação dos jogadores em acertarem, em quererem melhorar e estarem buscando soluções para pequenos problemas que aconteçam. E eu acho que é isso que tem feito as duas equipes estarem fortes e, acima de tudo, seguras, porque já são aí pelo menos 11 partidas sem tomarmos gols, se não me falha a memória. E eu acho que isso é um número considerável para uma equipe que até 2 meses atrás tinha aí alguns problemas, vinha apresentando alguns problemas. E uma incerteza e uma insegurança muito grande, principalmente no nosso sistema defensivo. Eu acho que o trabalho e o comportamento desses jogadores é que tem feito com que essa mudança aconteça e, em cima dessa mudança, os resultados apareçam. Desculpe. A partir de agora, principalmente Varela, já estará à disposição. Pulgar, nós vamos acompanhá-lo ao longo desta semana, talvez ainda não, provavelmente para a semana seguinte. Varela estava um pouquinho adiantado, Pulgar um pouquinho ainda aquém da sua melhor condição, ainda que não esteja mal. O que nós queremos é dar-lhe uma condição ainda superior para que ele, a partir do momento que ele entre, ele não tenha mais problemas nenhum e possa desenvolver dentro das suas melhores condições. Boa noite, Dorival. Parabéns aí pelo Dia dos Pais. Luciana Zogai, Rádio Roquete Pinto e Damas do Esporte. O Flamengo assumiu, mesmo que momentaneamente, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Na última coletiva, você falou sobre essa questão do céu e inferno no futebol, né? Que o Flamengo vem no momento numa pegada muito boa, mas a gente sabe que tem aí os mata-matas, que são realmente competições que acabam que nem sempre o melhor, né, vence. Eu queria saber de você em relação a essa disputa do Campeonato Brasileiro. A diferença é muito grande frente ao primeiro colocado, que segue aí vencendo. Como é que você encara essa disputa e qual a perspectiva que você vê para a equipe do Flamengo? Eu acho que nós temos que tentar fazer o nosso papel, fazer a nossa parte. Não adianta nós ficarmos pensando no que os adversários estarão fazendo. O Flamengo tem que buscar os melhores resultados. Fazendo o seu resultado, depois a gente vê o que a rodada nos apresente. Eu sei que a distância hoje é grande. Desistir, não iremos desistir. Nós vamos até o fim dessa disputa e, com certeza, tentando colocar o máximo possível de pressão na principal equipe, na equipe que venha a estar à frente da nossa equipe momentaneamente. Até então, era a 4ª colocada. Agora, de repente, possa vir a ser, ao final da rodada, a 1ª colocada. Nós vamos continuar tentando fazer a nossa parte, lutando pelos nossos resultados e tentando melhorar a nossa colocação sempre. Nós saímos lá de baixo, é um campeonato de recuperação. São pontos importantes que nos distanciam da equipe líder do momento. E merecidamente eles têm aproveitado essa possibilidade e têm se mantido. Agora, nós temos capacidade, nós temos qualidades, nós temos condição. A equipe está confiante, está evoluindo, está melhorando, está acreditando cada dia mais. Nós não podemos mais errar, esse é o grande problema do campeonato. E estamos tentando fazer o melhor possível, desenvolvendo e gerando resultados, fazendo a nossa parte. Daqui a pouco a gente vai ver o que possa acontecer aí na frente. Mas não é uma situação confortável. Ô, Dorival, Sérgio Lobo reitera aí os parabéns a você pelo dia de hoje e, né, teve essa vitória de presente também. O elenco do Flamengo é robusto e de muita qualidade, você já falou isso algumas vezes. Eu queria tocar num ponto que é o seguinte: como é que está sendo o trabalho com o pessoal da base, do sub-20, do pessoal que está subindo? Porque o que a gente pode ver é que, por exemplo, Lázaro, Vitor Hugo, o próprio Matheus, que você voltou a relacionar hoje, o Matheus França, o pessoal que está subindo, esses garotos, eles têm
você tem colocado eles no time e eles têm várias valências. O Vitor Hugo pode jogar em várias funções do meio, o Lázaro pode fazer várias funções do ataque. Porque eu estou perguntando isso porque antes de vocês, sem querer falar dos antecessores, esse trabalho não era assim de uma integração maior, não podia ver treino, enfim, eu queria saber como é que está sendo esse teu trabalho com o pessoal da base, e hoje é o Mário Jorge, que foi até quem te recebeu lá em Porto Alegre quando você chegou. Exatamente. Eu acho que cada um tem uma forma de trabalhar e nós temos que respeitar tudo isso. Eu sempre gostei de uma integração. Eu sempre gostei, primeiro, de estar conhecendo o que nós temos no 20, no 17, se tivermos 18, enfim. Por que isso? Porque daqui a pouco você vai precisar recorrer a um garoto da base. E, eventualmente, nós estamos trazendo não só esses 3 jogadores citados, ou 4, mas alguns outros, né, para que conheçamos um pouco mais as características, as condições, as qualidades. França é um jogador muito interessante. É um jogador que eu não tenho dúvidas, vai ter uma carreira brilhante. Nós estamos tendo um pouco de cuidado com ele. E também, você tendo um elenco da forma como nós temos, às vezes acaba até inibindo a possibilidade de um garoto. Por quê? Porque nós estamos com um número grande de ótimos jogadores e fica difícil até para você cortá-los. Não é uma situação simples para quem está aqui desse lado. Colocar é fácil. O difícil é você saber quem você vai retirar. E com França nós estamos tentando ter esse cuidado. Eu acho que o Lázaro aproveitou as oportunidades que teve, o Vitor da mesma forma, o Matheus vem fazendo isso com frequência. Então eu acho que é essa disputa leal entre os jogadores que está... E eles estão percebendo que o ambiente se fortalece a cada momento, independente do nome que vá a campo. Mas o que eu gosto é de ter uma integração, de ter a aproximação da base juntamente com o profissional. Sempre gostei disso. Eu acho que, olha, pode ter treinador que goste de trabalhar com categorias de base, talvez igual a mim. Sinceramente, eu não vejo nenhum que goste mais, porque eu sempre lancei muitos jogadores em todas as equipes que eu estive. Eu sempre valorizei muito o trabalho da base. E eu quero destacar também um outro ponto que para mim é muito importante. A figura do Diego, a figura do Felipe, a figura do Davi Luiz, de alguns jogadores que têm sido assim fundamentais e com uma participação expressiva no trabalho da nossa equipe. Às vezes a torcida não vê, não observa, porque é natural, é um caso mais restrito de vestiários. Mas são jogadores que têm sido fundamentais para que possamos ter um ótimo trânsito entre atletas, comissão e diretoria, e isso fazendo com que se fortaleça cada dia mais esse vínculo e se responsabilize cada um pelo seu espaço, pelas necessidades que o grupo tenha. Então, eu acho que essa distribuição e essa divisão importante tem sido fundamental, principalmente pela presença de não só esses 3, mas mais 3 ou 4 jogadores, Everton entre eles, alguns mais aí, que têm sido fundamentais na evolução de tudo isso. Sem essa aproximação, sem essa sustentação, principalmente de vestiários, fica muito difícil para qualquer profissional. E eu acho que esse trabalho de todos eles tem sido fundamental para o crescimento e para a segurança da nossa equipe. Obrigado, galera. Entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior.